Fala, meus amigos, família tricolor, tô vendo o Gotino aqui no ar. Gotino é muito bom, ele é muito bom, achei ele muito bom. Vocês sabem que eu sou padrinho de casamento dele, né? Do Reinaldo Gotino, da TV Record. Eu que levei ele pra Record. Ele trabalhava comigo na TV Gazeta, e aí eu fui trabalhar na Record, fiquei trabalhando nos dois por um tempo. E aí eu lembro que meu chefe falou assim, pô, Barulho, você não conhece ninguém lá na Gazeta que tenha um poder de improviso bom? Eu falei, pô, tem um cara que é muito, muito bom, eu vou trazer ele aqui. Aí isso já faz, sei lá, acho que foi em 2004, 2005. E ó, quantos anos faz que o Gotino tá lá. E aí, a gente é muito amigo, sou padrinho de casamento dele. Toda vez que eu vejo ele no ar, eu lembro. Um cara sensacional, muito bom. Tava vendo ele aqui. E ó, hoje eu fui pra São Paulo hoje, tô morto de cansado. Cara, como se desacostuma com São Paulo, né? Eu passei minha vida toda lá praticamente, mas desacostumei. Fui de moto, porque a Érica ia usar o carro, eu fui de moto. E como eu não mando nada em casa mesmo, ela pegou o carro e falou, se vira. Não, tô brincando, mas fui de moto, aí choveu pra caramba em São Paulo. Eu dei uma sorte, porque começou a chover. Eu fui no podcast do Benjamin Bach, no Benjamin Mútil. Eu nem sei se tá no ar, acho que já tá no ar. Depois eu ponho o link pra vocês. Vou contar como é que foi. E aí, na volta, eram umas 2 e pouco, começou a cair um dilúvio. Eu parei no shopping ali no Eldorado. E aí esperei a chuva passar. Caiu o mundo, não peguei uma gota de chuva, graças a Deus, né? Que moto é um perigo. Bom, fui lá no programa no podcast do Benja. Vou colocar o bonezinho que ele me deu de presente. É sempre muito legal ir lá, eu gosto muito dele. É um cara que sempre me tratou muito bem. Sempre foi um cara bacana comigo. Vou tirar o óculos, também tá tudo sujo esse óculos. Foi um cara muito bacana comigo e nós ficamos conversando bastante. Sei lá, você sabe como eu falo, né? Falo mais que pobre na chuva. E aí a gente ficou falando bastante sobre a situação do São Paulo e também ele compara muito com a situação do Corinthians, que o Beijo conhece muitos bastidores do Corinthians, né? Inclusive ele até foi convidado para ser candidato a presidente do Corinthians. Ele foi diretor de marketing do Corinthians, ele tem um conhecimento grande do Corinthians lá. E uns tempos atrás ele falou para mim, Barolo, São Paulo é o Corinthians da manhã, pelo andar da carruagem. Isso antes das denúncias, antes de tudo acontecer. E aí é muito legal lá, porque lá eu fico super à vontade. A produtora dele é a Elô Campagnolo, que trabalhou comigo também no Mesa Redonda, também é uma profissional sensacional, amiga também muito querida. E eu sou muito bem tratado lá, vou contar pra você como é que foi os bastidores. Mas aí, enquanto eu estava lá no shopping esperando a chuva passar, eu pus meu celular pra carregar, que tava sem bateria, e aí eu fiquei vendo a entrevista do Rafinha. O que o Rafinha falou, e eu acho que o Rafinha falou uma frase que pode mudar tudo no São Paulo, pelo menos eu entendi desse jeito, que o nível de cobrança nosso, de torcedor, e lá dentro do São Paulo, vai mudar depois da frase que o Rafinha falou. Você deve imaginar já, se você acompanhou a entrevista, eu vou passar para você os principais trechos, você deve imaginar qual é a frase que eu estou me referindo. Antes, deixa eu só dar um recado para vocês, mais um recado legal da hashtag treinamentos. Imersão, curso de graça, hein? Imersão de agentes de inteligência artificial, um evento de 4 dias. A hashtag vai fazer o seguinte, vai te ensinar a criar agentes de inteligência artificial para automatizar todas as tarefas de inteligência artificial para você se destacar no mercado de trabalho. Aí você fatura com prestação de serviço de agentes de inteligência artificial. Cara, esse negócio de inteligência artificial é sensacional. É o que vai dominar o futuro, a tecnologia, pode ter certeza disso. E eu fico muito contente quando a hashtag oferece esses cursos para nós, de graça. E eu fico mais contente ainda quando é de inteligência artificial, porque eu acho que abrange todo mundo. Todo mundo tem interesse em inteligência artificial. E você sabe que para fazer os cursos da hashtag, você não precisa de ter algum conhecimento básico, não precisa de nada. Você tem essas 4 aulas aí, que vai acontecer, essas aulas vão acontecer de 2 a 5 de fevereiro. Qualquer um pode participar. Para você se fazer o seu credenciamento, seu cadastro, tá no primeiro link da descrição, você clica, faz o seu cadastro e faz o curso de graça, de graça. Então, ó, se você está começando no mercado de trabalho, ou se você já está inserido no mercado de trabalho, você sabe que inteligência artificial é a ferramenta. Isso aqui, agentes de inteligência artificial. Eu confesso que eu sou meio bronco. Eu nunca tinha ouvido falar nessa história de agentes de inteligência artificial para você automatizar as tarefas. A gente usa a inteligência artificial no dia a dia. Eu confesso para você, o meu conhecimento é limitado porque o meu uso é limitado, né, de inteligência artificial. É mais para informação. Mas se você quiser, vai lá, faz o seu cadastro. Pô, de graça, velho. Curso de agentes de inteligência artificial. 2 a 5 de fevereiro, hein? Tá no primeiro link da descrição. Clica lá, faz seu cadastro. Sabe que a hashtag é uma empresa super bacana, séria. E curso de graça, né, meu amigo? Meu curso de graça, pelo amor de Deus. Vamos lá, deixa eu falar rapidinho do jogo amanhã. Cara, eu tava assistindo uma emissora de TV que eu não lembro qual era agora, que eu fico zapeando, que eu não tenho paciência. Aí, vamos falar das notícias de São Paulo e Flamengo.
Primeiro, Flamengo, vamos lá pro Rio de Janeiro, saber as notícias do Flamengo. Aí entra repórter, né, porque o Flamengo, porque o Jorginho, porque o Paquetá, o Jorginho, o Arrascaeta, o Felipe Luiz, porque o Paquetá é prestação, não sei o quê. Primeiro, o Flamengo já acertou, porque o Paquetá, aí os caras, não, e o Paquetá, porque o Jorginho e o Arrascaeta e o Felipe Luiz é o time principal que vem. Chegou em São Paulo e pegou chuva em São Paulo, chegou agora no hotel, o voo atrasou, e eu esperando o São Paulo, falar do São Paulo. Não, porque o Flamengo, porque o Arrascaeta vai voltar, e o Jorginho, e o Flamengo, e o Paquetá, e nada do São Paulo. O comentário do São Paulo foi assim: se o Arrascaeta jogar e o Jorginho, o São Paulo vai ter dificuldade. Pronto, acabou, ele falou isso do São Paulo. Não falou mais nada do São Paulo, cara. Impressionante, velho. É impressionante. Bom, amanhã, 9h30, o jogo da televisão. São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro. E, sinceramente, gente, tá essa polêmica toda aí sobre o que o Crespo falou, e o Rafinha disse que não vai lutar para não cair, o São Paulo não pode entrar no campeonato pensando desse jeito. E a gente discutiu ontem. Eu fico falando, eu sou tão louco que eu fico falando, eu falei pro Benja hoje, eu fico falando e eu vou emendando uma coisa na outra. As lives nós vamos fazer, tá? Só não vamos fazer nessa quinta-feira, porque eu vou fazer um vídeo de pós-jogo comentando comentários do último. Depois, na partir de semana que vem, a gente vai fazer as lives de quinta-feira, sempre quinta-feira, ou sendo pós-jogo ou não. Só não fazemos as lives quando tiver jogo do São Paulo na quinta, combinado? O pessoal gostou, diz que é legal sempre ficar criando conteúdo novo, né? Pra não ficar repetitivo. Então, a partir de semana que vem, toda quinta-feira tem uma live das 8 às 8h30. Independente se tiver jogo do São Paulo ou não. Menos nessa. Então, convido você, sempre nos dois canais as lives vão rolar, tá no Barulho Vídeos e no Barulho Jogos. Obrigado vocês que aprovaram a ideia. Só não vai ser agora nessa quinta, mas na próxima quinta já vai ter, independente de ter jogo ou não. Só se tiver jogo do São Paulo aí não tem. Pós-jogo, se tiver QG, tem live sempre às 8 da noite na quinta-feira. Pelo menos um dia por semana. Eu acho que na quinta-feira é bom, porque aí vira, até o nome fica bom, live de quinta. Não é de quinta categoria, né? Porque com vocês jamais será de quinta categoria. Então teremos a live, tá? Bom, aí já me perdi o que eu tava falando. Não, era do Rafinha. Então, a gente vai ter amanhã o jogo, já falo do Rafinha. O jogo 9h30, transmissão da Rádio Barolo. Vamos lá, mais uma vez. Vou fazer online, porque os estúdios ainda estão acertando. Estão fazendo ali, terminando de arrumar o estúdio. Então, vou fazer daqui de Jundiaí. Convido você, umas 9 e pouquinho a gente tá no ar. Vamos lá. Essa rádio também tá dando um azar danado. Na verdade, a culpa não é da rádio, né? A culpa... pode ter 1 milhão de culpados, menos a rádio. Mas a gente dá a cara a tapa, não quer nem saber. Vamos dar a cara a tapa, vamos transmitir de novo. E eu conversando com alguns São Paulinos hoje, quando eu tava no shopping, eu tava com essa camisa aqui, então algumas pessoas que me conhecem vêm conversar comigo, né? Não que eu seja famosão, pelo contrário, mas algumas pessoas que, né, até São Paulinos mesmo. E eu tô ficando tão mais louco, gente, que assim, eu já sou chato, eu sei que eu sou chato em relação ao São Paulo. Mas eu tô ficando mais chato ainda, mais ureta, porque a pessoa fala assim pra mim, me cruza e fala, Barolo, acompanho lá você no YouTube. E o São Paulo, hein? Aí eu desembesto a falar. Eu podia falar, tá mal, né? Não, eu desembesto a falar. E aí ela fica alugando a pessoa. Nossa, que vergonha, tô ficando cada vez mais xarope. E aí amanhã a gente faz a rádio, só que aí eu tava conversando com as pessoas, o nível de empolgação da torcida do São Paulo pra esse começo de Campeonato Brasileiro é igual ao meu nível de empolgação quando eu vou no dentista e quando eu via na escola fazer prova de matemática. É o mesmo nível. A mesma sensação. Aliás, é a mesma sensação que eu tô sentindo de pegar o Flamengo amanhã. É a mesma coisa que quando eu ia no dentista fazer tratamento de canal ou quando eu tinha prova de teorema de Pitágoras na 8ª série de matemática, que eu tinha pavor, tirava 0 em tudo e dava vexame na cadeira do dentista. A culpa não é nossa. A culpa é dos caras que destruíram o clube. Então... o Flamengo é super favorito, tá mal do Campeonato Carioca que jogou com os moleques, agora vem os caras aí. O Flamengo não sei se vai poupar jogador ou se vai dar ritmo de jogo para alguns jogadores, porque tem a final da Supercopa domingo contra o Corinthians. Então eu tô me apegando nisso. Mas o Flamengo é franco favorito. O São Paulo já vai começar o campeonato pegando só o principal time do Brasil. Mas nesses jogos assim... o São Paulo costuma surpreender e joga bem contra o Flamengo. Vocês lembram que a estreia do Crespo foi contra o Flamengo? Perdeu de 2-0, não pegou na bola o time do São Paulo. E na coletiva o Crespo falou, ainda bem que a gente não pega o Flamengo toda a rodada. Já vai pegar na primeira do Campeonato Brasileiro. Eu tô sem expectativa nenhuma, não sei que time que ele vai colocar em campo, mas vamos ver. Amanhã eu espero você na Rádio Barolo. Aí o Rafinha falou, né? O Rafinha falou...
É, aquela história, vim pra ajudar, sou São Paulino, esses papos que me irritam um pouco. Mas, eu acho que o Rafinha, eu tava até conversando com o Benja, né? Um dos assuntos que a gente tocou no podcast do Benja foi sobre o Rafinha. O Benja achou a ideia genial. Quem teve a ideia de trazer o Rafinha é genial, porque ele é um vencedor, é um cara que tem uma história, até no São Paulo ele tem uma história. E eu concordei com ele, né? Porque eu falei, como a gente comentou no vídeo de ontem, o Rafinha tem o DNA de vitorioso. Ninguém no São Paulo tem. O Rafinha tem. Campeão, né? Campeão de Champions League, jogou na Europa há muitos anos. E ele falou que ele conversou com os diretores do Bayern e os caras falaram que vão dar todo o apoio pra ele, de alguma novidade que tiver lá, alguma coisa nova, vão passar pra ele. Falou, São Paulo, desafio, que ele estava muito acomodado em casa, que ele queria estar lá, ele gosta do vestiário. Diz que conhece todo mundo do clube, conhece os funcionários, conhece o elenco, são os mesmos jogadores e tal. Tá, até aí é mais do mesmo, é o mesmo blá 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 de sempre, vim para ajudar, vim para somar, obrigado ao presidente, beleza. Mas ele falou uma frase que pra mim, ele disse que primeiro da postura, que tem que mudar a postura, né? Falou que o Crespo disse aquilo de lutar para não cair, foi depois de uma derrota de um clássico, ele falou naquele momento e tal. E pra mim o Crespo já assinou a sentença de morte dele, já tá demitido. Daqui a pouco vai vir o Alan Barcelos aí que também vai ser triturado, se nada mudar vai ser triturado pelos jogadores. Pra mim o Crespo é questão de tempo dele sair. Mas independente, isso aí a gente falou outro dia. Independente de qualquer coisa, o Rafinha falou que precisa mudar a postura, que o São Paulo é grande, e ele falou o seguinte, que já existe um plano para pagar os jogadores que realmente estão devendo direito de imagem, só que ele falou o seguinte, que era um fato que a gente já sabia e já falamos aqui no canal também. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil com salário atrasado. Ele falou, eu fui campeão com salário atrasado. A gente estava com salário atrasado na Copa do Brasil. Ou seja, segundo o novo diretor de não sei o que, qual é o cargo dele, né? É o meio de campo da diretoria e os jogadores, tá? Pelo menos no meio de campo de Cotia, né, que todo mundo que chega tinha esse cargo, lembra? Mas, segundo o novo diretor lá, o novo homem do futebol do São Paulo, atraso de salário não é desculpa para jogar mal. Não é desculpa para entrar com desinteressado, não é desculpa. Porque o São Paulo foi campeão o Rafinha foi campeão com salário atrasado. E o Benja, no podcast, falou para mim que ele fez uma entrevista com o Renato Augusto. Em 2015, o Renato Augusto falou para ele que o Corinthians foi campeão brasileiro com 8 meses de salário atrasado. 8 meses. Então a gente chegou lá no podcast, chegamos à mesma opinião. Tem que pagar o que acordou com o jogador, não é certo atrasar salário e tal. Só que os caras foram campeões com salário atrasado. Então, ele falou, isso não pode servir de desculpa. Vocês não têm ideia, mas vocês não têm ideia de como eu tô torcendo pro Rafinha enquadrar esses caras aí, velho. Enquadrar nesse sentido, porque enquadrar de dar bronca, de como eu acho que tem que ser, com um jogador acomodado, ele não vai fazer. Ele tem que ir, o Benja até falou, ele tem que ir, levar com jeito e tal, porque o boleiro gosta. Boleiro gosta. Tá, mas se vocês soubessem o que eu tô torcendo pro Rafinha colocar o espírito de vitorioso que ele tem na cabeça desses acomodados aí, e cobrar postura desses jogadores. Porque eu acho, se fizer isso, mesmo a gente tendo um elenco de perdedor, um elenco de fracassado e de muitos bunda moles, se tiver essa postura de cobrança, pelo menos correr eles vão. Pelo menos se dedicar eles vão. E aí, com um time limitado, o time limitado, mas dedicado, não cai. Não cai. Pode não ganhar nada, mas não cai. Quer ver um time limitado e dedicado? O Mirassol. É dedicado e limitado, não tem nenhum gênio no Mirassol. E continua fazendo uma campanha digna, vai disputar Libertadores. Então, eu tô torcendo demais pro Rafinha enquadrar esses caras. E acabou a desculpa de salário atrasado, segundo o próprio diretor, não sou nem eu que tô falando. E vamos ver. Agora, gente, já é amanhã, já vai pegar o principal time do Brasil. Vamos ver como é que vai ser o comportamento, como é que vai ser a postura. Vamos ver como é que esse time do Crespo vai jogar, se esse treinador consegue arrumar um sistema de marcação pro time, que já é a pior defesa do Campeonato Paulista. Então, só posso desejar ao Rafinha toda a sorte do mundo. E acabou a desculpa de salário atrasado. Acabou a desculpa. Então tem que ter postura. E aí acerta o tal do presidente aí, trata de pagar esses caras, pelo menos oferecer para eles um planejamento e para pagar esses caras, que é obrigação de vocês pagar. E vamos ver como é que vai ser amanhã contra o Flamengo. Sei lá, vamos lá. Bom, meus amigos, somos patrocinados pela KTO. Mais uma vez quero agradecer a parceria de vocês, a amizade. Vou pedir para você se inscrever no canal, fazer seu cadastro na KTO para se divertir com apostas esportivas. Amanhã
como tem Campeonato Brasileiro, eu vou fazer o seguinte, eu não vou apostar em nenhum time do Campeonato Brasileiro. Nem no São Paulo e nem para secar o São Paulo. Eu vou apostar em outros campeonatos. Se você quiser apostar no Campeonato Brasileiro, no São Paulo, fica à vontade. A minha dica é cincão. Cincão, se divirta com cincão. Se você por um acaso perder, você aposta no Bayern de Munique. No outro dia seguinte, você recupera. Não fica no prejuízo e se diverte com apostas esportivas. Certo, meus queridos? Muito obrigado pela parceria. A gente se encontra amanhã. Espero vocês na Rádio Barolo, tá bom? Forte abraço. Mais uma vez, obrigado pro beijo. Um abração pra ele. A gente se encontra amanhã. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão. Não quero ser comandado por ladrão. Forte abraço. Tchau.